galera, demorou, mas saiu o capítulo 8 de All New Venom. Traz umas coisas interessantes pra gente até do passado do Dr. Octopus. Sim, ele é o mais antagonista aparente na história aqui e acabou capturando o Sleeper juntamente com o Rick Jones. E agora ele tá com os dois sob sua custódia, enquanto o Venom dá uma lambança de batalhas contra aquele grupo que tá caçando ele, os auto-intitulados Scar, no meio da cidade em frente para um jornal. Cara, é uma coisa muito bagunçada ali nessa parte, mas vale muito a pena que a ideia inicial que eu falei pra vocês no último vídeo de análise do All New Venom foi que tanto o Venom quanto o Anti-Venom decidiram se juntar e fazer meio que uma ceninha ali pra tentar se livrar um pouco o Flash Thompson de ser perseguido e ser cobrado pelo exército ali, o grupo do governo que tá caçando todos os simbiontes possíveis. Tanto é que ele quase se lascou no meio da jogada, porque a líder ali daquele grupo que tá caçando o Venom só tem o interesse de capturar ele, e mesmo no momento da encenação na qual o próprio Anti-Venom tomou um golpe quase que fatal no seu peito e foi jogado no chão, ela simplesmente disse para, se possível, queime ambos. Ou seja, a foco dela é simplesmente acabar com todo tipo de simbionte da melhor forma mais direta possível, cremando eles de uma vez por todas. Nem mesmo o acordo que o Flash Thompson fez com ela para tentar livrar o próprio Dylan não está surtindo muito efeito, né? Porque o acordo foi para que o Dylan ficasse fora da prisão e mantesse vivo tanto o Sleeper quanto o Toxina, que estão presos, né, sob custódia desse grupo do governo. Em contrapartida, nós vemos que lá, finalmente, o Rick Jones acaba descobrindo que através do próprio Dr. Octopus ele era um Sleeper, né? Estava sendo utilizado de forma remota pelo simbionte, que acabou assumindo o corpo dele. E uma coisa interessante que a gente descobre do Sleeper nessa parte aí, pra quem não sabia, ele é um dos únicos simbiontes que consegue ficar separado, né? Estava presa naquele corpo daquele gatinho, enquanto conseguia controlar o Rick Jones de modo remoto, né? De forma distante, para poder fazer as suas incursões juntamente com o Venom, né, para tentar ajudar ele a enfrentar os inimigos que aparecessem em sua frente. Uma coisa interessante é que o Octopus diz pro Rick que não queria saber muito, tipo assim, muito sobre identidades secretas dos personagens. Ele até menciona o próprio Oscar Wilde e diz que simplesmente toda vez que ele acabou descobrindo, por exemplo, que o Peter Parker era de fato o Homem-Aranha, que atualmente ele não sabe quem que ele deu um jeito lá de apagar a memória dele, ele disse que toda vez que descobriu sobre a origem, a identidade secreta do herói, ele acabou se lascando de uma forma quase que trágica, que foram duas situações que aconteceram nos quadrinhos. A primeira sendo em Amazing Spider-Man número 12, na qual ele capturou a Beth, que era a namorada do Peter na época, acabou descobrindo que ele era um Homem-Aranha, de certa forma. E a outra foi na saga do Clone, na qual ele estava tratando o Peter de uma toxina, de um veneno mortal ali, e acabou no processo descobrindo que ele era o próprio Homem-Aranha. Então, em ambas as situações, uma acabou indo de boa, né? Depois de um tempo aconteceu algumas coisas e ele acabou esquecendo, eu nem lembro o que aconteceu na época. Eu só sei que na época do Clone, o Octopus foi o momento mais trágico pra ele, porque na época da saga do Clone, ele acabou se entregando pra polícia e achou que a própria namorada dele, na época, ia proteger, resgatar ele da prisão, só que um dos clones do Peter Parker foi lá e deu a rasta pra cima pra ele, fazendo com que a sua amada Caroline Tanner pegasse, resgatasse o corpo do Octopus e fizesse uma forma de ressurreição com ele, ressuscitou ele, mas quando ele voltou, ele acabou esquecendo quem era de fato o Homem-Aranha. Então, aí voltando a cena pro capítulo 8, ele até comenta sobre esse escritor que no século XIX, que escreveu o retrato de Dorian Gray, que ele tinha uma frase interessante, e das frases que o Dorian Gray dizia, eu acho que a que mais se enquadra no que o Dr. Octopus está dizendo pro Jones ali, seria: existem duas únicas tragédias na vida, a que não conseguir o que você quer ou a que você está conseguindo o que quer. No caso, seria descobrir a verdadeira identidade de um herói ou vilão, no caso que use máscaras, e depois você não descobrir isso. Ele é umas duas tragédias que, digamos, o Dr. Octopus diz que sempre aconteceu com ele. Então ele tem uma regra muito simples: mate seus adversários com a máscara, que é o que ele quer fazer com o Homem-Aranha, por isso que ele não quer saber ainda quem que é a identidade dele, por mais que na história às vezes acaba acontecendo uma situação em que o roteirista coloca que ele acaba descobrindo, né? Pra se salvar dessa situação inusitada, o Sleeper, que tá no gatinho juntamente com o Toxina, manda um sinal, como se fosse aquele sinal de comer entre os simbiontes, que ele tem a capacidade disso, e consegue alertar o Dylan, que o Dylan acaba avisando o Flash Thompson pra ir pra ilha onde ele tá preso, pra poder ser resgatado. O mesmo sinal acaba sendo interceptado pro Venom, que conseguiu fugir no meio da cidade ali,
ali contra aqueles seus perseguidores, se transformando de certa forma num dirigível debaixo d'água, cara. Isso é coisa muito estranha d'água. A própria Mary Jane pergunta pra ele: por que você nunca pensou em ser versátil desse jeito, se transformar nessas formas? Lembrando até Lanterna Verde, né? Mas ele diz que sempre seguiu o que o Peter, ou o próprio Ed Brock, ou outros hospedeiros pediam pra ele fazer, e geralmente era uma luta corpo a corpo, uma teia, né, como Homem-Aranha, e por aí vai, né, galera. A cena corta novamente, nós vemos que as coisas não estão muito boas pro Jones, porque o Dr. Octopus decidiu estudar o cérebro dele, já que ele foi um hospedeiro bem eficiente pro Sleeper, então ele quer estudar para entender um pouco mais sobre esse processo do simbionte com o corpo humano. Bom, ele é um cientista acima de tudo, né, pessoal? Para a sorte do Rick, o Venom acaba chegando na hora H e atrapalha os planos do Octopus. O Octopus acha que vai peitar o Venom, o simbionte mais forte ali, só que o Venom acaba sendo versátil mais uma vez, criando 9 tentáculos para enfrentar o Octopus, que por sua vez transforma e converte os seus tentáculos em mini drones que atrapalham e tiram a atenção do Venom para um ataque sorrateiro em suas costas do grupo do Scar. Vou te falar, em entrar desse jeito já derrubaram o Venom, fiquei puto nessa hora. Tava até gostando da luta, da interação deles assim, a arte do capítulo tá legal pra caramba. E depois disso, o próprio Octopus se vê visto ali pelo grupo do Scar, que alguns dos soldados ali questionam o fato do Octopus sendo perseguido pela polícia tá ali. E a líder deles diz que ele tá aqui para ajudar a gente de certa forma. E ele mesmo, o Octopus, diz: se o Norman Osborn teve a segunda chance dele, por que eu não vou ter a minha, entendeu? Mas a princípio eu vou acabar de uma vez por todas com o Venom, né? Porque ele quer acabar com o Venom mesmo sem ver a identidade dele, ele não quer saber de fazer isso. Bom, é a regra que ele diz que tá seguindo agora, né, gente? Episódio esquentando, mas ele acabou mais uma vez. E o que eu posso adiantar pra vocês do episódio 9, que acabou saindo exatamente hoje, pessoal. Eu tinha acabado de fazer a análise desse capítulo que eu demorei um pouquinho pra fazer pra vocês. O capítulo 9 acabou saindo, trazendo uma interação, uma luta interessante que eu vou trazer um outro dia pra vocês. Mas deixa nos comentários se tá gostando dessa HQ do All New Venom, não tá gostando também. Eu fico com o pé atrás com algumas decisões artísticas e de ideal que eles estão colocando no quadrinho, mas fazer o que, né? É os roteiristas de hoje em dia da Marvel, mas a arte ainda tá valendo a pena, né? Falou, forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Eu ainda prefiro o Venom das antigas, que é muito mais da hora do que o atual.